Olá, eu sou o Vitor da Chat2Desk. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de tutoriais sobre o funil de vendas. Hoje, trago a vocês um tutorial sobre o ramo de resposta, uma das funções mais importantes de nosso desenvolvimento de chatbots. Para começar, clicamos em nossa etapa inicial e selecionamos ramo de resposta. Na nossa ação no ramo de resposta, usualmente usaremos uma pergunta, tal como: Oi, como você está? Retornaremos a essa seção mais tarde. Por enquanto, vamos salvar e ir às nossas ramificações, esse símbolo na direita da nossa etapa. Ao clicar, teremos uma tela da ramificação. A primeira opção que temos é o evento. Neste tutorial, vamos nos atrelar apenas ao Message from Client, ou seja, mensagem do cliente. No entanto, há também a opção Message from Operator, para quando o operador manda mensagem, Dialog Closed, para quando a conversa é fechada, Dialog Transferred, para quando a conversa é transferida, e para quando uma fatura é paga. Exploraremos essa função em nossa série sobre as lojas. Tudo bem? A seguir, temos uma série de condições. A correspondência completa será quando queremos apenas uma resposta bem específica, como o próprio nome indica, dentro das palavras-chave que colocamos. Tudo bem? O e-mail aguardará um e-mail no formato mail@me.com, sem exceções. Número de telefone, aqui aguardará um telefone baseado no país especificado. Por exemplo, 31 9 9999 9999 no Brasil. Certo? Palavras-chave. Usaremos condições baseadas somente em palavras-chave. Um número, esperamos que um número seja inserido, ou seja, apenas algarismos em conjunto. Uma imagem. Esperamos que uma imagem seja enviada pelo cliente. E qualquer resposta, nesse caso, esperaremos qualquer tipo de informação que o cliente envie. Agora passamos a falar sobre as palavras-chave. Para usarmos as palavras-chave, temos algumas lógicas básicas para correspondências. No caso da correspondência completa, ou do nosso com todas as palavras-chave, nossa frase deve conter tudo o que foi especificado. Qualquer palavra faltante acarretará na não correspondência desse ramo. Já no caso com qualquer uma, serão consideradas quaisquer palavras incluídas. Suponhamos então que queremos encaminhar o cliente para o departamento financeiro se ele chega. Poderíamos incluir, por exemplo, boleto, pagamento, nota fiscal, NF. São apenas alguns exemplos do que poderia nos levar ao setor financeiro. Temos também o exceto palavras-chave, que, independente dos campos anteriores, evitará uma correspondência caso as palavras-chave nele estejam dentro da frase. Poderíamos, por exemplo, colocar problema no nosso exemplo para que um cliente com reclamações fosse enviado direto ao setor de suporte ao invés do financeiro, ou seja, não enviaríamos ele para o financeiro por engano. No entanto, o que acontece se o cliente digitar alguma coisa errada? Precisamos prever todos os casos em que aconteceria um erro? Bem, neste caso, usamos os nossos caracteres especiais. O ponto de interrogação é usado para representar um caractere coringa, ou seja, qualquer caractere digitado será aceito no contexto. Por exemplo, se quisermos usar uma palavra com acentuação e ou caracteres especiais, podemos digitar uma interrogação no lugar para evitar que erros de digitação interfiram. Por exemplo, ao invés de digitarmos retenção, poderíamos digitar apenas reten, e o O, para evitar que fosse escrito retencar, retencão ou retencal ou retensal. Tudo bem? Também poderíamos usar, no nosso exemplo do financeiro, algo como uma ação. Usaríamos AA ao invés de escrever ação. Tudo bem? Já o percentil, nosso próximo caractere especial, é um símbolo utilizado para representar continuidade, ou seja, o final ou começo de uma palavra. Por exemplo, poderíamos, ao invés de incluir as palavras pagamento, pagar e pagando, somente paga porcentagem. Tudo bem? Dessa forma,
aceitaríamos todas as opções. A caixa, logo abaixo, salvar partida no campo, permite-nos que a resposta seja armazenada em um campo de nossa escolha. Ou seja, podemos salvar num comentário, num apelido ou em qualquer um dos campos customizáveis. Então, no caso, eu poderia perguntar qual é o nome do cliente e salvar em apelido a resposta. Tudo bem? Por último, mas não menos importante, vamos agora colocar uma mensagem de erro para os clientes com mais dificuldade de interagir com o chatbot. A mensagem neste campo, no caso, quando clicamos na etapa inicial e vemos aqui em texto da mensagem de resposta não reconhecido, será enviada caso nenhum dos ramos adicionados corresponda à interação do cliente. Essa etapa, no entanto, é recomendada apenas caso o cliente já tenha interagido algumas vezes, ou seja, adentrado no fluxo um pouco, para evitar spam e desentendimentos. Tudo bem? Nesse caso, vou colocar aqui na nossa etapa inicial mesmo, só para fim demonstrativo, vou colocar perdão, mas não entendi muito bem. Poderia, por favor, repetir? Então, se tivéssemos aqui, por exemplo, um menu numérico e o cliente digitasse letras, ele reconheceria que está errado e emitiria essa mensagem. Tudo bem? O nosso funil, por padrão, pula a etapa de esperar a resposta após 10 minutos. Então, se nós tivéssemos uma resposta aqui, vamos colocar qualquer resposta, e após 10 minutos o cliente não tivesse digitado nem enviado uma imagem, o funil acabaria, seguiria para a próxima etapa aqui, certo? Para evitar isso, vamos colocar sempre nessa próxima etapa, muita atenção à sequência, sempre alinhando a barra azul ao ramo de respostas. Um atraso que desejarmos será colocado após essa etapa. Caso queiramos insistir, podemos colocar outro ramo de respostas após esse atraso de 10 minutos, ok? Então podemos colocar aqui, por exemplo, esperar 10 minutos. E poderia ser um ramo de resposta, uma insistência, afins. Tudo bem? Caso só desejemos esperar a resposta, podemos colocar um prazo pouco maior, com 24 a 72 horas, ou um prazo absurdo, como 300 meses. Então vamos supor que ao invés de perguntar aqui, de ter um ramo de resposta adicional, perguntando você está aí, tudo bem? Se tivéssemos apenas uma etapa simples, colocaríamos aqui como 72 horas para fluxos em que o atendimento seria fechado após certo período, ou um prazo muito absurdo, como por exemplo 300 meses. Usando todos esses elementos, é possível agora desenvolver nosso próprio ramo de respostas. Como temos todos os conhecimentos relacionados ao ramo de respostas, é bom ser aplicado. Primeiro, vamos criar um menu URA bem simples, com 3 itens e um submenu. Tudo bem? Então vamos colocar aqui nosso menu. Lembrando que a interface do menu tem que estar no texto, então vamos colocar aqui menu. Preciso de suporte. 2. Quero a segunda via do meu boleto. 3. Quero alterar meu plano. Ótimo. Salvar. Vamos tirar isso aqui para evitar spam desnecessário e desentendimentos. E ao invés de resposta completa, vamos colocar a palavra-chave para o 1. Vamos colocar 1. Colocar também suporte. % sup. E aí podemos colocar talvez algum problema mais recorrente, como por exemplo, % carrega, para indicar que não carrega. Ok? % problema, etc. Tudo bem? Excelente. Vamos adicionar aqui. O nome da nossa etapa vai ser um suporte. E, como o cliente precisa de suporte, já vamos transferir aqui para o nosso grupo do suporte. Tudo bem? Vamos excluir essa etapa aqui. Criaremos agora o nosso número 2, que é o nosso segunda via, com qualquer uma das palavras-chave. 2, boleto, segunda %.
Tudo bem? Excelente. Por fim, mas não menos importante, palavras-chave. 3 vai ser o nosso alterar plano. Vamos transferir para o setor financeiro e adicionar uma tag. Vamos colocar ORC aqui, de orçamento, pois para a gente fazer um orçamento novo para o cliente. Tudo bem? Salvar aqui. Sempre importante deixar salvo o nosso programa. Nesse caso da segunda via, vamos iniciar um funil do Bling. Tudo bem? E no suporte, vamos criar também um submenu para problemas mais comuns. Então, podemos colocar: estou transferindo seu chat imediatamente. Qual problema você está enfrentando? E aí podemos colocar, por exemplo, um submenu com tela branca. Tenho uma dúvida, etc. Aqui vai ser nosso 2, aqui vai ser nosso 1. E aí colocamos um ramo de respostas aqui. E aí teremos nosso 1. E nosso 2. E a partir disso poderíamos, por exemplo, dar uma resposta pronta, como por exemplo: por favor, digite sua dúvida, envie prints, imagens, vídeos e áudios para nos ajudar a te atender. Exclamação. Perdão, coloquei no nome da etapa. Excelente. Tudo bem? Pronto. As etapas estão devidamente conectadas e já temos nosso menu pronto. Podemos começá-lo com o nosso Start. Eu recomendo iniciá-lo quando o cliente apela e fechá-lo quando o operador escreve uma mensagem. Assim, o menu vai atender aos clientes que chegarem sem interferir nos atendimentos já iniciados. Por fim, vamos fazer uma qualificação rápida para angariar os dados dos clientes que chegam e também dos leads. Então, vamos excluir aqui. Vamos deixar apenas a nossa primeira etapa novamente. E dessa vez vamos deixar aqui um saudoso bom dia. Antes de começarmos o atendimento, me diga, qual o seu nome? E aí aqui vamos colocar, não vamos colocar palavras-chave, porque afinal há muitos nomes. Então vamos colocar para salvar no campo apelido a resposta do cliente. Tudo bem? Dessa forma vai ficar demonstrado o que o cliente quis dizer. Vamos perguntar essa informação porque muitas vezes não temos a informação a princípio, principalmente em redes como Telegram e até o próprio WhatsApp. A seguir, vamos perguntar o e-mail. Vamos aqui o e-mail. Vamos colocar aqui um muito bom. E qual o seu e-mail, por favor? Adicionamos. Vamos colocar como não reconhecido: desculpa, este não é um formato de e-mail válido. Digite no formato mail@me.com. Clicamos em adicionar e aqui coletamos o e-mail. Nesse caso vamos ter apenas um e-mail normal, mas podemos colocar, por exemplo, @chatdesk, se quiséssemos apenas e-mails de um domínio específico. Tudo bem? Colocamos o e-mail, salvamos
no nosso campo customizado e-mail para contato. Adicionamos. Por último, mas não menos importante, vamos colocar um submenu com algumas respostas e ou solicitações genéricas para o nosso cliente. Tudo bem? Vamos colocar aqui produto e perguntamos qual produto deseja adquirir. E aí colocamos um chatbot URA, um chatbot para qualificação e um chatbot com integração API. 1, 2, 3. Salvamos. Colocamos aqui. Não entendi. Por favor, digite um número válido. Muito importante ressaltar que não é muito interessante usar essa estrutura aqui. Mais interessante seria, por exemplo, colocar o nosso 1 aqui, palavra-chave 1, nosso 2, nosso 3 e assim sucessivamente. E por último, colocar qualquer resposta e fazer toda uma lógica ao redor de quantas vezes o cliente acabou digitando uma resposta incorreta para ficar algo mais inteligente, humanizado e bonito, ok? Por enquanto, é isso. Vamos só linkar aqui as nossas etapas, muito importante. Lembrando também de sempre colocar aqui o nosso esperar o cliente responder. Nesse aqui vou colocar um atraso só de 24 horas, porque é possível que o cliente seja engajado e essas coisas já sejam perguntadas. Tudo bem, no nosso próximo tutorial eu vou ensinar como não perguntar ao cliente informações que nós já temos. Pronto, agora você já sabe como montar um funil baseado no ramo de respostas. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.